quanto mais você se der o trabalho de desenvolver o arco dos personagens, tanto mais a sua história provavelmente ficará intrincada. Provavelmente. Mas, claro, nunca vou dizer faça isso, porque depende do que você quer, do que você não quer, né? Mas personagens passarem por transformações, mesmo personagens secundários, torna a história mais interessante. No livro Herdeiras do Mar, a personagem muda internamente por causa do sofrimento. A infância dela é destruída quando é feita de escrava sexual pelo exército japonês. Essa é uma senhora arrancada da normalidade, né? Perfeito. Então você está dando o exemplo do personagem que é brutalmente arrancado do seu dia a dia, da sua normalidade, do seu status quo, né? E jogado numa situação de sofrimento que provoca mudança. Muitas histórias têm esse tipo de arco. E a pessoa, aí depende, né? A pessoa ou aprende a lidar com aquilo e se transforma completamente, ou não, ela se quebra e fica quebrada, né? Mas em muitas histórias ela aprende alguma coisa e se transforma em outra, né? Ela não é mais aquela pessoa que iniciou a história, de jeito nenhum, por conta de tudo que ela passou. É um belo exemplo de arco. Ó, o Isaac Amor. Na animação Soul, o personagem chega a conquistar o que quer, ser um músico de jazz numa banda famosa, para descobrir que o importante na vida não era exatamente aquilo. Isso é uma grande surpresa. Exatamente. Quando o personagem descobre algo, a gente sente, né? Quando o personagem estava procurando alguma coisa importante, fazia todo sentido ali para aquele personagem aquilo que ele estava querendo, procurando. Nossa, você até estava torcendo, né? E aí, quando chega lá, descobre não é bem aquilo. É um caminho, sabe, de fazer com que o leitor, no caso o espectador, sinta muito junto com o personagem. Sinta esse aprendizado. Então, ele pode ser... Eu recomendo que vocês deem uma pensadinha, tá? Nessa mentira que o personagem acredita e qual é a verdade que ele vai descobrir. Deem uma pensadinha, olhem para as pessoas em volta, né? Porque as pessoas vivem correndo atrás de coisas que nem sempre fazem bem a elas, né? Vivem acreditando que o dinheiro vai resolver tudo, ou que existe o amor perfeito, ou, né? Tudo que eu preciso é um emprego, sei lá. Então, presta atenção nas pessoas em volta para você construir o seu personagem. Mas essa quebra, né, que ele acredita que quer e o que ele, na verdade, precisa mesmo, é um caminho que torna a história interessante, tá, gente? Então, é um arco do personagem, né? É isso que a gente está falando aqui hoje. É um arco interessante. Ó, nós temos mais um aqui, ó, o André Martins. Meu personagem quer se encaixar na família biológica recém-descoberta, mas para isso acaba se podando. Mais para frente ele entende que isso está fazendo mal para ele e daí gira a chavinha mental. A busca de se encaixar numa família é muito forte. Essa é uma vontade que leitores provavelmente vão entender se você descrever bem. Então é um impulso, né, que as pessoas têm muito forte. Então você está lidando com uma vontade enorme, né? Que movimenta bastante. Então, bem interessante. E provavelmente a curva de aprendizado, né? Por que aquilo não é bom? O que ele está tendo que fazer para se encaixar ali? Pode ser uma história muito interessante. É um bom arco. Ó, Josélio comentando. Na minha obra tem encontros, desencontros, encontros de novo e depois mais desencontros. No meio de tudo isso é que a história se torna interessante, pois as cortinas vão se abrir. Não dá pra gente comentar porque tá muito abstrato, né? Mas se você acha que tá bom, ok. De modo geral, o arco do personagem exige que o personagem encontre problemas, né? O personagem, ele sai daquele estado inicial dele a contragosto, muitas vezes, por problemas, encrencas, desgraças.
E elas vão se repetindo, piorando, vão tornando a vida do personagem difícil, até ele passar por aquele aprendizado lá, aquela viradinha dele para, né, dominar ou não a tal da situação. Então, como princípio, jogue problemas. Né? A Júlia Gaspar. Vocês podem dar exemplos de arcos pequenos, maiores, crescentes, decrescentes? São para qualquer gênero? Júlia, sim. Toda ficção tem um personagem que tem um arco. Sim. Todo. Um arco crescente. Sei lá, num policial qualquer. O detetive, o policial, sei lá quem, encontra o problema, alguém matou, não sei o quê, e com a investigação, o detetive consegue resolver aquilo lá. Muito bem. O que será um arco crescente? Se, ao longo da investigação, o detetive se transformar. De modo geral, mesmo nos gêneros de entretenimento de hoje, costuma-se colocar o personagem sendo modificado pelo que está acontecendo. Então, mesmo histórias de detetive, o detetive, sabe, fica impactado, fica mais triste, se separa da mulher, vai beber ou não. Quer dizer, acontece coisas na vida dele por conta dos problemas que ele está enfrentando. Então, e ele até resolve o caso, descobre quem é, quem não é, quem fez, salva a próxima vítima, sei lá o quê. Então, a gente tem uma ação e o personagem chega numa situação em que o problema inicial até é resolvido. Então, isso é uma curva crescente. E num gênero, por exemplo, bastante de entretenimento, que é o policial. Quanto mais você jogar transformação do personagem, tanto mais a história vai se tornar, digamos, requintada, né? Então, você pode ter decrescente em tudo quanto é gênero? Pode. Não tem aquele livro infantil de desgraças? Não tem uma coleção aí que desgraças em série, uma coisa assim? Não lembro o nome. Mas, por exemplo, um livro infantil de são os órfãos que são cuidados por uma pessoa super desagradável e acontece um monte de coisa desgracenta na vida deles. Sim, aí. Você tem um arco decrescente numa história infantil. Então, sim, você pode fazer um arco de personagem crescente ou decrescente em qualquer gênero. Não tem problema. É você achar aquilo que você quer contar, o que funciona para você. Em geral, a pergunta que você deve se fazer é: meu personagem quer o quê? Em geral, está iludido sobre o quê? E eu quero que ele chegue onde? Eu quero que ele aprenda o quê? Eu quero que ele, né, termine como? Comece como e termine como? E aí esse arco vai se desenhar. Eu acho que nem precisa ficar fazendo gráficos, né? Eu acho que vai se desenhar intuitivamente. Mas, se você quiser fazer gráfico, é isso. Né? A curvinha dos acontecimentos para que essa transformação ocorra. Você pode estudar o que é que vai impactar nesse personagem para que a transformação ocorra. O que vai impactá-lo pode ser tanto acontecimentos, tal, pode ser o contato com as pessoas. Né? O personagem pode aprender, muitos aprendem, às vezes, né, num relacionamento, numa conversa, numa festa, alguma coisa, faz um clique no personagem e ele começa a aprender alguma coisa. Olá, escritor, aqui é o Sidney Guerra e eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa, a diagramação, a revisão, a impressão, vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo.